No episódio anterior, a gente falou para você sobre o esforço organizado. Hoje, nós vamos explicar para você sobre a cooperação entre as pessoas. Anderson, esclarece melhor isso para nós. A grande verdade é que a humanidade, que o Homo sapiens, a partir do momento em que ele começou a desbravar a Terra, ele começou a criar uma certa comunidade, ele começou a criar a vida em comunidade. Mas ele não detinha o poder de parar, porque ele descobria, na verdade, o alimento dele dia após dia, à medida que ele ia andando. Então ele era um nômade, onde ele parava, comia aqui, se concentrava aqui, quando a comida acabava, ele buscava um novo local, ele buscava uma nova área. A partir do momento em que ele aprendeu a cultivar, ou seja, que ele aprendeu a arte da agricultura, tudo mudou e o ser humano conseguiu parar. Nesse momento, as pessoas começaram a cooperar entre si de forma organizada. Ou seja, antes desse momento, as pessoas cooperavam. Obviamente que havia algum nível de cooperação e algum nível de divisão de tarefa. Porém, isso não era feito de maneira organizada, porque as pessoas não estavam ali no mesmo terreno sempre. Elas iam mudando de local e, à medida que mudava de local, ela se deparava sempre com uma nova situação. A partir do momento em que a gente descobriu a agricultura, a gente passou a entender que a gente precisava fazer o arado da terra, colocar a semente e, depois de algum tempo, aquilo ia nascer. A gente ia consumir o alimento e podia refazer esse processo novamente, colocando a semente na terra e virando um loop. A partir desse momento, a gente descobriu que não precisava mais ir para outro local para se alimentar. A gente conseguia produzir o alimento ali mesmo, onde nós estávamos estabelecidos. Nesse momento, surge a cooperação entre as pessoas. Nesse momento, as pessoas passaram a entender que essa organização que existia a partir da agricultura, ela também ia gerir a sociedade inicial de vida daquelas pessoas que estavam ali estacionadas, vamos dizer assim, que pararam naquele espaço da terra. Naquele momento começam a nascer as comunidades, naquele momento o homem começa a viver em sociedade de forma organizada e as pessoas começam a colaborar entre si. É claro que essa colaboração ela inicia de uma forma bastante superficial, bastante intimista no primeiro momento, mas depois que o tempo vai passando, o homem vai descobrindo que quando ele tem mais de uma pessoa trabalhando em prol do mesmo resultado e do mesmo objetivo, a coisa funciona de uma maneira mais rápida, harmônica e você não precisa carregar tanto peso, falando de maneira bem direta, né? Você se conseguir, por exemplo, carregar um saco de cimento de 20 quilos, você anda 10 quilômetros e chega ao final com 20 quilos. Se você, por outro lado, convidar uma pessoa para carregar um saco de cimento com você de 50 quilos pelos 10 quilômetros, ao final de 10 quilômetros, você vai chegar com 25 quilos. Você vai chegar com 25% a mais de peso do que você chegaria agindo sozinho. Essa é a mágica da cooperação. Essa é a forma de você entender que dividindo você consegue mais. Por quê? Porque 1 mais 1 é sempre mais do que 2 nesse processo. É como uma polia. Quando você precisa carregar um peso que você não consegue fazê-lo sozinho, basta que você coloque uma polia e uma corda e você divide esse peso pela metade. Isso parece mágica, mas na verdade é física. E você entende que a cooperação, o esforço organizado, a maneira das pessoas trabalharem com harmonia foi criando a possibilidade do homem crescer. Foi criando a possibilidade do homem fazer coisas maiores que ele individualmente não conseguiria fazê-lo. Você imagina que um homem sozinho, ele é capaz, por exemplo, de fazer o arado de uma terra de 1 hectare, 2 hectares. 3, 4, 5 homens juntos têm a capacidade de multiplicar isso por 5, por 6 e até por 7, porque eles dividem o esforço, organizam a forma de trabalho, cooperam entre si e produzem um resultado maior. Esse é o grande segredo que faz sempre a soma de duas pessoas resultarem sempre num resultado maior do que elas individualmente poderiam produzir. As pessoas não entendem isso, porque nós necessariamente somos egoístas no primeiro momento do início das nossas vidas. Nós pensamos só em nós.
A partir do momento em que a gente olha para o lado, a partir do momento que a gente entende que existe a possibilidade de somar forças em busca do mesmo objetivo, a gente passa a entender que é possível construir mais, melhor, com harmonia e com a soma do esforço de outras pessoas. Porque sem essas outras pessoas, repito para você, vai ser muito difícil você alcançar o teu objetivo no tempo pré-estabelecido. Não há como construir algo grande, algo magnânimo, algo que fique para a humanidade, que fique para a tua família, que fique para as pessoas que estão ao teu redor, que seja o teu desejo maior sem que você tenha a ajuda de outras pessoas. É só você pensar na tua casa, por exemplo. Quando você está em casa, você, o teu companheiro, os teus filhos, e você não tem uma secretária doméstica, quando toda a tarefa fica nas mãos da mãe ou do pai, é uma bruta tarefa para uma pessoa só. A casa inteira, 2 ou 3 quartos, o quintal, a garagem e etc, etc. Quando, por outro lado, a família divide as tarefas e as pessoas conseguem cooperar entre si, ficando um com um quarto, outro com a cozinha, outro com a sala e outro com o quintal, o que vai acontecer? No espaço de tempo muito menor, todas as pessoas vão contribuir para um resultado muito maior, que é a limpeza integral de toda a casa, de forma que uma pessoa sozinha talvez levasse 8, 9 horas para fazer o trabalho inteiro. 4 pessoas juntas, trabalhando em harmonia e cooperando entre si, vão ter a capacidade de fazer isso talvez em 2 ou 3 horas. É esse o conceito que você tem que entender. Essa é a mágica da cooperação. É isso que se produz quando se tem a cooperação harmônica e aceitável das outras pessoas para o teu projeto, para o teu propósito, para aquilo que você está se propondo fazer. Lembre-se, essa pessoa pode ser teu sócio, pode ser um investidor, pode ser teu funcionário, pode ser teu parente, não importa. O que importa é que ela queira cooperar com você e que ela esteja em harmonia diante daquilo que o grupo está se propondo a fazer. Eu te aguardo no próximo episódio.